O Corinthians não jogou nada e acabou apenas empatando o jogo contra o Vitória. Com o resultado, o time entrou no Z4. Antes de conferirmos todos os detalhes do jogo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos pro vídeo. Mendel Bidlovski está chegando, a gente vai falar do jogo Vitória e Corinthians. Mendel Bidlovski. A gente estava assistindo, a gente tinha um monitor aqui, estávamos ao vivo. Teve uma hora no fim do jogo, sei lá, 38, 40, que apareceu assim um placar que era finalizações. 1-0. No gol. Finalizações aos 40 do segundo tempo. Mendel Bidlovski, eu quero te ouvir. Um abraço para você, muito boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É isso, resume como foi esse jogo aqui no Barradão. Vitória 0, Corinthians 0, esse empate que não é bom para nenhuma das duas equipes, né? O Corinthians, nesse momento, com a vitória do Cruzeiro contra o Grêmio, vai ficando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e o Vitória pode perder a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com a sequência da rodada. Realmente não foi um bom jogo, o gramado do Barradão não está em boas condições e também, claro, as duas equipes também não apresentaram um bom futebol com boas chances. O jogo começou com questões já na escalação, né? Com surpresas aí, né? O Hugo Souza, porque ele foi um dos punidos naquela confusão no clássico contra o Palmeiras, mas o Corinthians conseguiu um efeito suspensivo, então o Hugo Souza foi escalado hoje como titular. E no lado do Vitória, o Kaká, o zagueiro, foi escalado como titular, ele que está emprestado pelo Corinthians ao Vitória. O Corinthians divulgou que o Vitória vai ter que pagar uma multa que está prevista no contrato de R$1 milhão. Então, antes mesmo do jogo, já teve essas questões. Com bola rolando, pouquíssimas oportunidades. No primeiro tempo, o Vitória teve uma chance, né? Com o Ramon, ele acabou sendo travado. E aí, depois, o Corinthians teve um chute com garro ali para fora, mas pouquíssimas chances mesmo das duas equipes. No segundo tempo, o técnico Fernando Diniz mexeu bastante na equipe, fez as 5 substituições, mas mesmo assim o jogo seguiu muito abaixo. A gente teve alguns lances no segundo tempo, mas realmente muito pouco. E o Zé Vitor, que fez essa finalização para fora, aliás, o Zé Vitor que fez a finalização que o Hugo Souza defendeu, a única finalização para o gol que teve no jogo, e aí no finalzinho o Ronald ainda teve uma chance e chutou para fora. O Vitória, que vinha numa sequência de 3 vitórias seguidas em casa, acaba com essa sequência, com esse empate, e o Corinthians agora chega a 9 jogos seguidos sem vencer no Campeonato Brasileiro. São 6 empates e 3 derrotas, repito, entrando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz segue invicto do comando do Corinthians, agora são 4 jogos, 2 vitórias pela Libertadores, 2 empates, então 0-0 aqui no Barradão. Daqui a pouco a gente volta aqui na programação da ESPN com entrevistas, né, depois desse empate, um jogo fraco no Barradão. Vitória 0, Corinthians 0, Felipe. Valeu, Mendel. Olha, assim, bem cá entre nós, se o futebol nascesse como um jogo desse, ele não viraria o que virou. Assim, não, teria acabado. Não, ele teria acabado. O Lucas Arcanjo não fez uma defesa. Não, um chute a 0. Não, os melhores momentos... Leão, alguém vai ser responsável por fazer os melhores momentos. Eu quero saber quem vai ser esse cara. Porque que coisa... Mas tem... É o Ismael? Porra, o Ismael, gente, alguém paga uma breja pra ele hoje. São 19 finalizações, das 19, juntando, né? 12 do Vitória e 7 do Corinthians. Só uma do Vitória, que foi no segundo tempo, aquele já no final do jogo, que o Hugo faz a defesa. Óbvio que a gente vai se apegar muito mais às estatísticas para analisar e os melhores momentos para entender o porquê ou o que não aconteceu, mas um jogo fraco, né? Os números, eles falam sobre isso. A falta de participação dos goleiros fala sobre isso, e o Corinthians com boa parte dos seus jogadores principais, né? Olha lá, a gente tá vendo os melhores momentos, tá? A bola zanza, momentos, vamos chamar de momentos? Momentos. Isso. Vamos ver os momentos da partida. Vamos ver aí, ó. Vamos lá. Jogada pela esquerda. Lá vem o cruzamento, chutou! Uau! Prates do céu! Mas vamos lá, ó. Eu tinha falado isso no bloco do São Paulo, sobre a derrota do Vitória, e agora o Mendel fala... esse foi o chute a gol, né? Esse é o chute a gol. E aí o Vitória... Acompanhou? E o Mendel falou sobre essa coisa. Em casa o Vitória está muito bem, tinha 4 vitórias em 5 jogos, agora 4 em 6. Então vamos lá, do ponto de vista de resultado, no momento, qualquer time que vai jogar com Vitória no Barradão,
sai com empate e não parece ser... Aventura, sem dúvida. Ele tem sérias limitações, já tinha ano passado. E consegue, o time tem muita organização defensiva, não é que o time se defende, não. O time sabe o que tem que fazer para defender. O time muitas vezes é direto com a bola. E alguns jogadores cresceram muito com o Jair Ventura que não jogaram contra o técnico ou contra os técnicos que jogam com ele. Sim. Então é mérito dele. E uma coisa que é curiosa, né? Desde que chegou ao Corinthians, o Diniz, 0 gols em 4 jogos. Não tomou nenhum gol. Sim. No Brasileiro não fez também, né? Só que no Brasileiro é isso, são 2-0-0, tudo bem. Teve o jogo com 2 homens a menos e aí esse jogo contra o Vitória fora. Nesse momento, em função do resultado parcial, vitória do Cruzeiro contra o Grêmio 2-0, o Corinthians está na zona do rebaixamento. Sim. E são 9 jogos sem vencer no Brasileirão. É aquilo que a gente estava falando no bloco do Vasco, né? Essa coisa do... Se uma hora remar, claro, tá lá na frente e não tá correndo risco, o Prats. Eu não coloco como candidato a rebaixamento o Corinthians, não, Felipe. Agora, que o incômodo é incômodo para quem olha para a tabela, é incômodo para o corintiano que vai olhar a classificação, o time está ali em 17º. Eu vejo como uma situação momentânea. Acho que a jogadora... Eu também, mas eu desculpa interromper. Eu adoro matemática. Vocês falaram que humanas, então eu adoro matemática. Vamos lá. Você não é jornalista, hoje, então, né, Felipe? Minha família é só de engenheiro. Eu cresci com aqueles jogos de matemática. Eu adoro números também, porque eu vim de exatas, então vamos lá. Mas vamos lá. Hoje, me parece que a disputa do Z4, ela vai ter uma particularidade nesse brasileiro, porque o brasileiro começa com 3 times com cara de Z4, que são o Remo, a Chapecoense e um péssimo início do Mirassol, que ainda tem Libertadores e tal. É cedo para dizer do Mirassol, em função do que foi? Dos 3. Então, a Chapecoense pode estar pior que os 2 em relação ao que joga. Então, só que nesse momento, ok, tem muito chão, mas nesse momento já são 3 para uma amostragem tão pequena do Brasil que já estão ficando para trás, assim, 4 pontos, 5 pontos para o Corinthians mesmo. Se isso acontece, você ter 3 tão abaixo... É que o Mirassol tem 2 jogos a menos. Isso diz... Verdade. Ou é contra o Flamengo. Mas, por exemplo, mesmo com os 2 a menos, a gente está falando de um time que perdeu as últimas 5 no Brasileiro. Quando isso acontece, caso isso aconteça, de 3 times muito abaixo, isso faz com que essa quarta, o 17º lugar, seja um bololô. Porque você nivelou muito para baixo o 3... E aí, você entendeu? Ela muda, os pontos ficam distribuídos de uma forma diferente. Eu concordo contigo, não acho que é a briga do Corinthians. Mas ela vai ser, provavelmente, de um Santos, de um Inter, de um Corinthians. Vai ter um 3, 4. Eu não duvido de ninguém. Eu também não. Porque assim, a gente está falando de times que vão ter 3 competições, frentes em competições. Quando a gente olha para o Mirassol, apesar de ter 2 jogos a menos e um jogo importante, como disse o Prats, a profundidade de elenco é diferente do que foi a campanha do ano passado para o Mirassol. O Mirassol tinha o Campeonato Brasileiro. Conseguia descansar seus atletas, recuperar bem, estruturar muito bem, uma semana para treinar, uma semana para descansar. E a coisa ia... Quando você tem que jogar quarta e domingo e você tem que ter profundidade de elenco, a coisa já muda de figura. O Corinthians, ele tem jogadores muito importantes titulares, algumas peças de reposição que conseguem manter o nível, mas não tem uma profundidade tão grande assim. O Corinthians sofre muito com um jogador de velocidade pelo lado. Hoje o Caio César entrou. Importante o jogador. Ele foi contratado por empréstimo, é um jogador de muita velocidade pelo lado direito, tem a molecada que está começando a desenvolver o futebol. O André hoje fora suspensão. Suspenso. Então, assim, eu não consigo duvidar de ninguém. Os times oscilam demais. O Grêmio está perdendo hoje. Se os times lá de baixo conseguirem pontuar, já baixa mais de novo. E a pressão para time... O Silas está aqui, talvez ele até fale melhor isso. Quanto mais você olha para a parte de baixo da tabela, vai ficando pesado, né, Silas? E o Corinthians tem um detalhe. O Corinthians tem o Vasco da Gama em casa, o Vasco que vem de uma vitória. Pô, Diniz versus Vasco, hein? Depois o Corinthians vai a Mirassol, falando brasileiro, Série A. Tá, a sequência. Pega um time que não está bem, mas é o Mirassol dentro da sua casa. Sim. Mirassol dentro da sua casa. Vai com 6 pontos até o final, depois tem o clássico, São Paulo. Depois tem o clássico contra o São Paulo. Isso, por um lado... E depois o Botafogo no Rio. É negativo para o Corinthians essa tabela. O que é positivo para o Corinthians? A gente pode fazer dar um nosso parecer sobre esses jogos, onde ele pode ganhar, onde ele pode não ganhar, mas quando se trata de Corinthians, isso aí cai tudo por terra, cara. Porque a gente não entende nada do que acontece ali. Quando você acha que não vai dar nada certo, eles dão um jeito. Eu não sei o que acontece. E talvez o exemplo mais claro disso é a Supercopa do Rei lá em Brasília. Não era favorito, teve 15 minutos para estar perdendo de 3-0 para o Flamengo, de repente virou o jogo e não ganhou de sorte por sorte, não.
dominou o jogo contra o time que era o melhor time do Brasil, que vinha de jogar um Mundial, de perder nos pênaltis para o PSG. O Paris Saint-Germain. Não é que perdeu ali no futebol, não. Então, o Corinthians tem essa particularidade. Não dá nunca para... Agora, se é um outro time, você fala chance de rebaixamento é gigante. Estamos na 12ª rodada, 11ª para alguns. Então, assim, não é muito cedo para cravar qualquer coisa. O timão está embalado. Quanto vocês acham que vai ser o jogo? Inscreva-se no canal para saber todas as notícias do Corinthians. Muito pesado. Jogos duros, claro que sim. Claro que sim. Assim, para mim é muito mais um incômodo pela situação. Sim. É um longo período sem vitória, são 9 jogos sem vencer no Brasileiro. Sim. Dorival caiu por isso também, o Diniz até agora, o time teve um começo positivo na Libertadores. 2 vitórias na Libertadores. Claro, é incômodo, e eu entendo todas as ponderações que vocês fizeram, mas eu não vejo como um candidato. Eu também não. Pelos jogadores, também não. Pelo trabalho que deverá acontecer. O time de hoje forte, hein? Time forte. Time que ele Mas ele está repetindo, hoje, isso foi assunto na coletiva, ele está repetindo. Ele falou, a resposta dele... A vitória do Corinthians foi na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, num jogo também... Sim. Num gramado sofrido. Sim, horroroso. 1-0 e é isso. O Diniz foi perguntado no jogo do meio de semana sobre a coisa de repetir time. Ele repete o time, faz substituição tarde. Ele falou que leva super a sério a ciência, a fisiologia e tal, mas que ele foca muito também em itens que são invisíveis, que você não consegue mensurar. Por exemplo, a alegria do cara, a repetição, essa repetição de confiança, ganhar confiança. E ele tem tentado fazer isso ao máximo. O Corinthians pega quem na Copa do Brasil? O Barra. O Barra. Que ganhou a Série D e vai para a Série C. É um time estruturado. Ganhou o Catarinense esse ano. Isso, é um time estruturado, tem grana e tal. E o jogo é fora. Mas hoje ele mudou um pouco o time, né? Mudou, até pelas necessidades, o Carrillo jogou, o Bidu desce um pouco, Yuri o Milan jogou. Yuri jogou. O jogo vai ser no Jogou Scarpelli. Garro ainda não voltou a ser o Garro mas que a gente... Mas tá melhor, hein? Já jogou 50 minutos hoje, ou seja, ele tá tendo sequência. E botou ele de capitão. Então, o Diniz também é um cara inteligente. Ele sabe trazer, nesse aspecto de, cara, preciso de você, mas vai voltar, porque é grande jogador, a menos que fisicamente a questão da lesão ele não resolva. Mas parece que já está no caminho de novo. Aconteceu com a Arrascaeta. A Arrascaeta ficou um tempo ali, de repente voltou a ser o Arrascaeta que a gente conhece. Isso é o futebol. A idade chega, os jogadores mudam, os desafios continuam altos, né? Você tem uma queda coletiva também, que acaba não potencializando os principais jogadores da equipe. Você tem a ausência do Memphis, que queira ou não, o torcedor gosta ou não. É um cara diferente ali em relação a passe, em relação à condição de jogo. Essa questão de não levar gols, o time do Diniz, porque assim, como ele tem esse perfil de futebol, então é raro, mas como ele tem esse perfil de identidade de jogo, aliás, 4 jogos sem levar gols é raro para qualquer time. Agora, para o Diniz, grita um pouco no ouvido. Por que está acontecendo isso, Prats? Porque o time nunca teve grandes problemas defensivos. Eu acho que o Diniz não quis mexer tanto na parte defensiva em relação à maneira de marcar, a estrutura defensiva do Corinthians. O problema do Corinthians era muito mais do meio para frente do que do meio para trás. O time criava poucas chances. O time, na reta final do trabalho do Dorival, o time finalizava pouco, finalizava mal. Eu acho que o Diniz ficou com um trabalho muito voltado para isso. Para o time conseguir criar um pouco mais, chances mais claras de gol. O time defensivamente já tinha um bom comportamento. Teve bom comportamento durante boa parte do trabalho do Dorival. E o Diniz, me parece que está conservando muito isso, né? Tem uma mudança na maneira de saída de bola. O Ranieri muitas vezes vem como um zagueiro ali, entre os 2 zagueiros também. Mas eu acho que o Diniz está muito voltado no primeiro momento para deixar um time mais equilibrado. Um time que crie muito, finalize muito, ataque melhor e não perca o poder defensivo que tinha. Tem um goleiro que ganha jogos, que em momentos decisivos aparece geralmente muito bem. 2 zagueiros seguros, que não ficam expostos. Eu acho que o trabalho dele está muito voltado do meio para frente. Do meio para trás tinha menos coisa para mexer do que do meio para frente tinha coisa para mexer.